Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos estudar aqui o Kizu 11, o fundo aí vem performando muito bem, vamos ver todos os detalhes dele aqui nesse vídeo. Mas antes gostaria de convidar para deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Essa é uma forma de você apoiar meu trabalho e quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele vai divulgar para mais pessoas. Então deixa o like, dê esse apoio aí, se inscreva caso ainda não seja inscrito. Vou deixar um link na descrição do vídeo do nosso curso Vivendo de Fundos Imobiliários. Desconto exclusivamente para os seguidores aqui do canal. Então você vai acessar o link e colocar o cupom 2K para você ter acesso ao curso com desconto. Lembrando que é por tempo limitado e você tem 7 dias aí de garantias, né, para você testar o curso. Se não fizer sentido para você, você pode pedir o reembolso de volta. 7 dias aí de garantia. Vou deixar na descrição do vídeo também o link do nosso grupo do Telegram, uma comunidade onde a gente pode trocar ideias sobre investimentos. Então, gostaria muito que você entrasse para a nossa comunidade lá, para a gente dialogar lá sobre investimentos. Então, vamos começar os nossos estudos. Então, esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, Kizu 11. Fundo aí custa menos de R$10. Hoje a cota está 8,65. Ele está pagando 9,71% de dividendos yield ao ano. Olha só, é bastante interessante, né? Fundo de fundos aí, pagando esse yield todo aí. Valorização da cota nos últimos 12 meses, 7,45%. E no mês atual, olha só, 3,72%. Então o fundo está recuperando a cotação, ele vem melhorando a performance e isso está refletindo aí nas cotações. Valor patrimonial da cota, 9,38%. Ele está com PVP de 0,92, então está com desconto aí de 8% ainda aproximadamente. Tem um patrimônio líquido de 414,6 milhões. Ele está caminhando aqui para 100 mil cotistas, né? 94.282 aí no atual momento. Então, um fundo que vem crescendo muito aí o número de investidores, por se tratar de um fundo de fundos, né? E com cotações bem baratinhas. Então, é um ponto chamativo aí para os investidores iniciantes, né? E aqui vemos a tabela de proventos, pode ver que subiu aí de novo os proventos dele, ó. Veio para 0,075 aí no último provento pago. Ele já pagou 0,75 antes aí, né? Já pagou até um pouquinho mais, até 0,10 aqui. Mas o provento dele vai ficar na faixa de 0,075 aí por cota por mês. Temos aqui os FIIs com o Kizu 11 no portfólio. Maior posição 1,9, né? Fundo aqui da Suno, fundo de fundos. Temos outros fundos aí com participação nele, mas participações bem menores. Maior posição quase 2% esse único fundo aqui. E aqui está o relatório gerencial. Do lado esquerdo a gente vê os dados do fundo. O gestor é a Aquilima. A data de início do fundo, 8/10/2020, é um fundo novo. Taxa de administração 0,60% ao ano. Taxa bem baratinha aí, 0,60%, né? Não tem taxa de performance. Esse é um dos atrativos do fundo, né? São as taxas baixas. O fundo tem como objetivo e política de investimento seguir a carteira teórica do índice de referência Suno 30. Então, o Suno 30 é um índice aí de fundos imobiliários, né? Ele pega os 30 maiores fundos imobiliários aí do IFIX, mas seguindo algumas regras, né? A gente vai ver essas regras no final aí, mas tem que ser fundos que pagam dividendos, tem que ser fundos que não podem ser fundos de fundos. Administrador do fundo, BRL Trust. Então tá aí, administrador do fundo, né? Temos alguns destaques aqui, a gente já viu lá atrás. O gestor, ele começa falando aqui sobre a deflação, né? O impacto da deflação. Como esse aqui é um fundo de fundos, então ele tem fundos de CRI dentro dele, ele investe também em fundos de CRI e foi impactado aí pela deflação. Ele fala que o Banco Central optou pelo fim do ciclo de aperto monetário, né? A taxa de juros foi elevada até 13,75 e agora se estabilizou em 13,75 por enquanto. Sobre o IFIX, ele fala que teve uma melhora aí, né? Melhora de performance, mesmo após uma alta expressiva no mês de agosto, apresentou nova alta de 0,49% em setembro. Então tá aí o IFIX performando, né? Fundos de recebíveis, que representam 34,4% da carteira do Kizu, apresentou novamente resultados marginalmente negativos. Então é isso que eu falei, né? E como ele é um fundo de fundos, ele tem um percentual relevante aqui de fundos de CRI, que vem sofrendo aí com a deflação. 34,4% da carteira são fundos de CRI. Durante o mês foram feitas alocações
no NCRI 11 e o TGRE 11. Foram os dois fundos que eles investiram aí. No fim de setembro, o Kizu estava com 98,7% da carteira alocada em FIIs. A distribuição divulgada foi de 0,075 por cota. Ele fala que representou um aumento de patamar no semestre, até então sem que isto impacte a nossa capacidade de acumular reserva. Então ele aumentou os proventos, mas a intenção deles é continuar acumulando uma reserva, né, para linearizar aí os rendimentos em momentos aí de dificuldades. Dividend yield, 10,65% ao ano no fechamento desse relatório. Então, muito interessante, mais de 10% aí de yield, é muito bom. Liquidez média diária, 878 mil, então ele negocia menos de 1 milhão, mas também o fundo é pequeno, né? Custódia por tipo de investidor, aqui a gente vê que pessoa física representa 93,62% do fundo. A gente viu, tem poucos institucionais, né? Então esse fundo é bem pulverizado. E aqui a gente vê a distribuição dos cotistas no mapa, né? Praticamente todos os estados aí tem cotista do fundo. Evolução dos cotistas, a gente pode ver aqui no gráfico como que vem subindo o número de cotistas. E subiu mais ainda nos últimos 2 meses, né? Um impacto muito maior aí de número de cotistas. E aqui está a alocação do fundo. Todos esses fundos aqui ele tem em carteira, com posições diferentes, né? Alguns ele coloca uma posição maior, outros posições menores, e assim vai diversificando a carteira. São excelentes fundos imobiliários aqui na carteira do fundo. Carteira bastante grande, né? Quando muda a carteira no 30, a gestão vai fazendo as adaptações, as mudanças devagar. Setor onde o fundo investe: papel 34,4%, galpões 22,9%, segunda maior posição, shoppings 13,4%, híbrido 10,6%, lajes corporativas 8,6%, liquidez aqui, varejo e tal, porcentagens menores. Por classe, cotas de fundos imobiliários 98,7%, 1,4% está em caixa. E aqui ele mostra a performance, né, do Kizu 11, essa linha azul escura, comparando aqui com os índices Suno 30 e o IFIX. Então a gente pode ver que ele está performando muito acima aí dos dois índices, né? O Suno 30 está performando melhor que o IFIX e o Kizu 11 está muito acima dos dois e performando muito bem. E nesse gráfico ele mostra a distribuição de proventos, as barras azuis, e a linha o dividend yield. Pode ver o dividend yield oscilando aí na casa dos 10% ao ano. Muito bom. DRE do fundo, então ele parou de vender com prejuízo, né? Esse mês deu um lucro aqui com ganho de capital. Muito bom. Tivemos um positivo aí. Mês de setembro foi 4,9 de receita. Despesas 400.628, né? Então tá aí as despesas. Lucro caixa 4,5 milhões. Distribuição 3,3. Então ele separou aí uma reserva, né, de lucro. Muito bom. E ainda distribuiu um rendimento de 0,075. Aqui no gráfico a gente pode ver o FFO, o resultado recorrente, deu 0,077. Só pelo resultado recorrente ele já consegue distribuir esse rendimento aí. Muito bom. O Kizu tem baixa dependência de ganho de capital. Isso que a gente acabou de falar. Ele tem baixa dependência porque o resultado recorrente dele, que vem dos rendimentos dos fundos que ele tem em carteira, já é o suficiente para ele pagar esse provento que ele vem pagando aí. Que ele fala um pouco mais sobre o Suno 30, né? Então, para um fundo participar do Suno 30, ele deve fazer parte do IFIX. Então, é o primeiro passo. O fundo não poderá ser um fundo de fundos, um FOF, não pode. E o fundo não poderá ser um fundo monoativo, né? E não pode ser um fundo que também não pague dividendos. Tem que ser um fundo imobiliário que esteja dando lucro e pagando dividendos. E esse é o estudo aí do Kizu 11. Eu gostaria de saber se você investe no ativo ou pretende investir. O que você acha dele? Comenta aqui abaixo, seu comentário é muito importante no seu ponto de vista. Então o Kizu 11, no meu ponto de vista, teve uma grande melhora aí, né, com a recuperação do mercado, porque ele investe em cotas de outros fundos e a gente viu ele patinando aí há muitos meses, né, sofrendo aí com a queda dos fundos imobiliários.
E agora uma pequena alta já deu um ar de alívio, né? Um ganho de capital, tudo mais. E eu acredito aí que ele vai entregar aí excelentes proventos daqui para frente, uma vez que esses fundos que ele tem em carteira vão valorizar ainda mais. Inclusive os fundos de CRI que estão muito descontados agora, que vão subir aí de preço quando essa deflação acabar. E os fundos de tijolos recuperaram um pouco, tivemos alta aí em torno de 10% aí na média nos fundos de tijolos. Isso, no meu ponto de vista, é pouco ainda. Quando a Selic começar a cair, esses fundos vão disparar aí. Aí o Kizu vai entregar um excelente resultado, no meu ponto de vista. Lembrando que esse canal não indica investimentos, ativos citados aqui jamais pode ser considerados como indicação de compras ou vendas. Então aprenda a fazer seus estudos e a escolher os melhores fundos para você investir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.